dois salmos, Salmo 127 e Salmo 128. Um tem 5, o outro tem 6 versículos, são pequenos. Eu vou ler todos os 11 versículos na sequência, primeiro o 127 e depois o 128. Salmo 127. Todo bem procede de Deus, cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 128. Temor de Deus e felicidade no lar. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado, Senhor, por ter deixado orientações preciosas, Senhor, para cada situação de nossas vidas, e em especial nessa noite, orientações que nos norteiam como homens, como maridos e como pais. E nessa expectativa de que o Senhor nos ministre, nós te louvamos desde já, agradecidos pela eficácia da Tua palavra. E contamos, Senhor, com a direção do Teu Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, abra o nosso entendimento, edifica-nos na verdade, e que tudo isso, Pai, converta em glórias e honras para o Teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, os Salmos 127 e 128, eles são bastante direcionados para homens. Eles são bastante focados para o público masculino, digamos assim. E para o povo de Deus, é óbvio. Ele está falando para homens, para os servos de Deus. E quando nós falamos servos de Deus, nós não estamos limitando para a liderança eclesiástica, né? Nós estamos falando todos os homens, porque todos os membros do corpo de Cristo são seus servos. E aqui a gente está vendo aqui algumas missões que Deus deixou destacado para o público masculino da sua igreja, do seu povo de Israel. Esses salmos, o Salmo de 128, nós não sabemos quem é o autor, mas pela semelhança de estrutura, de sabedoria, com o Salmo 127, e por estar até, não quer dizer que na distribuição do cânon, que isso tenha alguma coisa que nos dê provas de que são do mesmo autor, não quero dizer isso, mas também não quero dizer que não seja. Como nós não temos pista, tudo é possível aqui. Então, sabemos que o Salmo 127 foi escrito por Salomão. Salomão, filho de Davi, escreveu o Salmo número 127. O Salmo 128, como tem muita semelhança, a gente vai estudar então os dois juntos. Por isso nós lemos na sequência os dois salmos, para que a gente possa extrair dos dois orientações para nós, o público masculino da igreja do Senhor Jesus Cristo. Este primeiro salmo, Salmo número 127, ele tem um tema, um título: Todo bem procede de Deus. É o título mais moderno desse salmo, digamos assim, e ele
é dado como de autoria de Salomão. Então o Salmo 127 nos mostra que a ordem da sociedade política ou familiar é mantida tão somente pela bênção de Deus e não pela habilidade, diligência ou sabedoria dos homens. Mostra-nos também que a procriação de filhos é um dom peculiar de Deus. Então, a gente ter filhos não quer dizer que eu tenho filho por uma circunstância aleatória que aconteceu na minha vida, ou acaso. Não. Eu também não posso dizer que eu tenho filho porque eu quis ter filho. Porque muita gente quer ter filho e não consegue. Outros não querem e acabam tendo. E agora está essa confusão toda aí do aborto. A legalização do aborto. Então, a gente entende que, vamos ver agora essas situações aqui, que a gente percebe que no fundo de tudo isso, regendo tudo isso, está Deus. Então, em primeira instância, falando aos homens, chefes de famílias, as palavras de Salomão devem ser entendidas da seguinte forma. Por exemplo, os versículos 1 e 2 do Salmo 127. Diz que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele, Deus, o dá enquanto dormem. Aqui a gente percebe algumas situações. Por exemplo, edificar a casa significa trabalhar para prover as necessidades do lar, da casa. Edificar aqui significa isso, significa estar trabalhando para prover o sustento. Quando fala-se de sustento, obviamente, a gente pensa em primeiro lugar da situação material da nossa família. A família precisa de comer, a família precisa ter um teto para se abrigar, a família precisa ter roupas para se vestir, a família precisa ter medicamentos, precisa ter uma assistência médica, vez por outra, e tudo isso então faz parte da provisão que cabe ao homem, em primeira instância. Não queremos dizer aqui, fechar, na situação de que só o homem é o único provedor do lar. Não, mas ele é o principal provedor do lar. Ele foi chamado para isso. Quando Deus falou com Adão no jardim, foi com Adão que ele disse que com o suor de tuas mãos trabalharás e ganharás o teu pão. A mulher, ele disse que ela seria submissa ao marido e que teria partos com dores. Mas não falou nada de provisão. Falou de cuidados com a família, de ter filhos, mas ao homem disse que era ele que trabalharia para o sustento da sua casa. Mas isso não é por causa da queda, isso já era desde o princípio. O mesmo casal antes da queda, em perfeição, Adão e Eva, foi essa a ordem de Deus para o homem, para que ele cultivasse o jardim, guardasse o jardim, tomasse conta de tudo e organizasse tudo aquilo. Então, meus irmãos, edificar a casa significa isso, que é responsabilidade primária do marido e do pai, que seria prover as necessidades do lar. Mas não restringe necessidades somente materiais. As necessidades da nossa família são amplas, são várias. Tem necessidades emocionais. A família precisa, vez por outra, sair de férias, ir para um lazer, passear, precisa ir para uma igreja, ouvir a palavra de Deus. Ela tem necessidades espirituais. Nós estamos falando de homens de Deus e de famílias cristãs. Então, as nossas famílias precisam de suprimento material, suprimento emocional e suprimento espiritual. E espiritual a gente recebe no corpo de Cristo, que é a igreja, na igreja. Então, semelhantemente a essa edificação, que é a provisão das necessidades da família, a gente vê na sequência a palavra guardar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, guardar a cidade nos fala da responsabilidade do homem do lar
de prover segurança ou proteção à família. Primariamente para a família. Nós que já somos casados, nós temos essa responsabilidade primeira dentro do lar. Na sequência, depois desse círculo mais fechado e mais íntimo que é a família, nós temos responsabilidades externas também, com o círculo comunitário onde nós estamos estabelecidos. Lógico, a gente se preocupa às vezes como é que está andando a situação da cidade onde a gente mora, do bairro onde a gente mora, e principalmente da igreja onde a gente congrega. Então o homem tem essa responsabilidade também de estar atento às necessidades, primeiramente da sua casa, e depois do círculo de comunhão, da comunidade que você faz parte. Então é importante que nós homens estejamos atentos, inteirados do que está acontecendo em volta das nossas casas e dentro da igreja onde Deus está nos alimentando. É uma responsabilidade recíproca. A igreja tem a responsabilidade de nos suprir espiritualmente e nós temos a responsabilidade de verificar como é que está o andamento da igreja, cobrar alguma coisa que está errada, advertir algum membro que está andando indevidamente, auxiliar os líderes para que eles vejam melhor a situação da realidade em torno da sua comunidade, algum erro que está sendo acontecendo dentro de uma comunidade. Nós temos a obrigação e o direito de saber o que está acontecendo e de botar a nossa colher dentro da sopa, né, para saber e tentar colocar em ordem. Então tudo isso fala de nós termos essas responsabilidades como homem, né? Não isenta, lógico, que as nossas esposas também se preocupem, vez por outra questionem alguns irmãos, algumas irmãs, até você como marido. Nossa esposa tem todo o direito, nossos filhos têm todo o direito de questionar a mim, a você como pai, e o líder da igreja, né? Porque nossos filhos também nossas esposas e filhos também são membros do mesmo corpo. Se você não tem interesse quanto a isso, e sua esposa tem, ela tem todo o direito de saber o que está acontecendo. Se você está se esquivando disso, a sua família não precisa se esquivar disso. E você não tem direito de impedir disso, que eles façam isso. Então isso é muito bom. Mas a gente está trabalhando para homens, né? Vamos falar de novo aqui, vamos focar na situação do homem do lar. Então, prover segurança e proteção à família primariamente e depois então no círculo comunitário onde está estabelecido. Quando Salomão declara também, agora em terceiro lugar, ele diz que é em vão trabalhar e vigiar em vão, no versículo 1, como também ele usa uma palavra semelhante, ele diz que é inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão, comer com peso de alma. Ele diz que isso é inútil no versículo 2, né? Vocês perceberam aí no versículo 2? Ele usa a palavra inútil. O que ele quer dizer com isso? Ele não está, em primeiro lugar, a gente precisa entender que ele não está fazendo apologia à preguiça ou à ociosidade. Não é isso que Salomão está fazendo aqui. Ele não está dizendo assim, olha, não precisa mais trabalhar, você cruza o braço, não precisa mais se esforçar para ganhar o pão de cada dia, porque fica sentado de braços cruzados que as coisas vão cair do céu. Não é nada disso que Salomão está falando. Salomão está falando de um extremo, de uma posição, uma situação onde nós estamos colocando o trabalho em primeiro lugar. Ele falou, é inútil essa posição. Por quê? Porque Deus está no comando de todas as coisas. E o homem de Deus, e quando eu estou falando de homem de Deus, meus irmãos, mais uma vez, eu não estou me referindo à liderança eclesiástica. Eu estou falando simplesmente de um homem cristão. Porque todo homem cristão tem por obrigação ser um homem de Deus. O que é que significa ser um homem de Deus? É um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 1 do Salmo 128. Esse é um homem de Deus. Simplesmente. Ele não precisa ter uma carteirinha de presbítero ou de diácono. Ele simplesmente é um homem da casa. E Deus traz essa responsabilidade para cima de nós. Independente de ofício, isso não tem nada a ver com ofício, né? Então, ele diz que é em vão trabalhar,
se Deus não está edificando a casa? É em vão guardar a cidade, é em vão vigiar, se Deus não está guardando a cidade? É inútil fazer tudo isso, levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão penosamente? Se Ele é quem dá, esse Ele aqui aos seus amados, Ele é Deus, está falando do Senhor, o dá enquanto dormem. Calvino comenta que isso não quer dizer que é para eu ficar dormindo preguiçosamente em casa enquanto Deus vai prover o pão nosso de cada dia. Não. Ele diz que isso refere-se, Salomão está se referindo a um descanso de alma na provisão fiel e soberana de Deus, na providência fiel e soberana de Deus, que Deus vai usar para trazer sustento para minha casa através do meu suor e da ação das minhas mãos, que Deus vai usar para que eu possa prover. Agora, o que ele está dizendo que é inútil é entrar num desespero, entrar num desequilíbrio e ansiedades, e você contempla coisa semelhante que Jesus ensina no Sermão do Monte, capítulo 6, do versículo 24 até o versículo 33, de Mateus 6, 24 a 33, e quando Jesus ensina sobre as ansiosas solicitudes sobre a nossa vida, e ele mostra ali que não adianta ficar ansioso, que você não vai ganhar 1 centímetro de altura, você não vai conseguir 1 grão de arroz a mais para a tua despensa, e você não vai conseguir descanso para a tua alma com muita ansiedade. Então, tanto Salomão e principalmente Jesus nos convida a um equilíbrio, a buscarmos uma visão mais alta de que Deus está no comando de todas as coisas. Irmãos, nós como homens, especialmente em tempos de crise, e eu acredito que nós estamos numa plena crise, uma situação de crise em nosso país, e eu não digo até só no nosso país, a gente vê até situações até em outras regiões, em outras nações. Mas a gente percebe que existe sim uma crise, né? Existe a situação de que os ricos continuam ricos, e cada vez mais ricos, e o crescimento, me parece que, não sei se foi nessa semana, semana passada, uma estatística que saiu aí, parece que a classe pobre continua pobre, e a tendência é a empobrecer mais, e a dos ricos a tendência é a enriquecer mais, e nisso, no meio desse bolo, está a classe média, que não sabe para onde vai. A pior situação talvez esteja na classe média, porque os pobres já estão ambientados ou estabilizados numa situação paupérrima. Não estou dizendo que isso é bom, porque ninguém se acostuma com o que é ruim. E os ricos não estão nem aí com a goiabada, porque não precisam se preocupar com nada, eles estão abastados. Olha lá para Brasília, você vai ver a situação. A gente não tem detalhes, mas você vai ver que é uma situação terrível, absolutamente injusta, né? E no meio do bolo está a classe média, que luta, que investe, pequenos empresários, professores. A classe que realmente sustenta o Brasil, por exemplo, é a classe que mais está sofrendo. E é a classe que não sabe o que faz. Troca do governo, instabilidade no governo, continua a instabilidade. Quando você pensa que a coisa vai assentar, a poeira, e não assenta coisa nenhuma. Então, irmãos, é essa situação aqui que nós precisamos trazer para as nossas mentes, olhar de novo para o alto, respirar fundo, buscar auxílio se for necessário, buscar orientação na palavra de Deus em especial, vida de oração, se fortalecer na fé e levar para casa o alimento espiritual para as nossas esposas e filhos terem um pouco mais de tranquilidade. Isso cabe a nós. Levar um pouco de refrigério para casa. Tomar o refresco e levar refresco para casa. Nós precisamos disso. Precisamos desse fortalecimento. Então, Salomão está mostrando isso aqui. É como se ele estivesse dizendo, calma. Não fica ansioso demais, porque não vai resolver, é inútil tudo isso, né? Mas ele também está querendo dizer o seguinte, ele quer demonstrar aos santos que, sem reconhecer Deus envolvido nestes cuidados,
nada satisfará o coração, a alma e o físico das pessoas. Nada satisfará se nós não vermos Deus cuidando de nós. Soberanamente, Deus sempre está envolvido e operante em cada ação humana, ou diretamente, ou usando agentes humanos para executarem os seus desígnios. Negar isto gera soberba no homem. Agora, Salomão está querendo levar para outro lado. João Calvino diz assim: não só isso que Salomão quer dizer para tranquilizar o coração dos santos que estão em ansiedade, mas também para abrir os olhos daqueles que acham que somente com as suas forças, com a sua sabedoria e com o seu dinheiro é que vão conseguir suprir suas famílias. Ele está dizendo, não coloque isso na sua cabeça, porque se não for o Senhor edificando a casa, se não for o Senhor guardando a tua casa, e se não for o Senhor te dando forças para você trabalhar, não é você que sustenta a tua família. Então é o Senhor que vem em primeiro lugar. É isso que Salomão está querendo dizer também aqui para nós. Porque para que nós não entremos num coração de soberba, achando que eu resolvo todas as coisas. E até mesmo, até certo ponto, a ansiedade que nós temos como homens, de querer fazer loucuras, deixando o reino de Deus em primeiro lugar, deixando para segundo lugar, ou terceiro, ou quarto, nós estamos com o nosso coração dizendo assim, Senhor, sou eu que tenho que resolver essa parada aqui, Senhor. O Senhor não tem nada a ver com isso. Isso é muita presunção da nossa parte. Porque nós não vamos conseguir chegar lá. Mais uma vez eu reitero aqui, eu quero reiterar, deixar bem claro, que Salomão não está fazendo apologia à ociosidade. Mas ele está mostrando e ministrando para nós equilíbrio, moderação, para nós não entrarmos em ansiedade, preocupações extremas, com situações que não estão debaixo da nossa alçada, conseguir resolvê-las. É isso que nós precisamos entender. É o que Salomão está ensinando aqui. Então, o primeiro objetivo de Salomão era inculcar nas mentes dos santos uma santa dependência de Deus. Em primeiro lugar, gerar dependência de Deus para os homens santos, chefes de famílias, reconhecendo sua limitação e incapacidade de prover o bem aos seus amados, como, em segundo lugar, também, Salomão quis produzir gratidão a Deus pelo fato de poder trabalhar, servir e proteger sua casa. Aliás, quando eu li isso aqui, eu achei bastante interessante, que esse é o lema de toda a polícia. A maioria das polícias do mundo tem esse brasão, né, escrito assim, servir e proteger. Né? Isso aí, nós somos os policiais da nossa casa. A polícia que, no sentido positivo, né, digamos assim, de guardar e servir, somos nós. Né? Vocês se lembram aquele filme muito bom, já mencionei esses dias, né? Corajosos, né? Nós assistimos, eu acho fantástico aquele filme. Né? Ele é muito instrutivo e ele é muito encorajador. Né? Ele encoraja a gente no final a assumir mesmo as responsabilidades de homens, né? Dentro dos nossos lares. Então eu acho muito importante isso. Agora, no versículo 2, Salomão nos ensina que as ansiedades da vida levam a uma insatisfação com o que temos, expressam uma desconfiança sobre a providência fiel de Deus, além de comunicarem à família que seu líder, o seu líder, não descansa nos cuidados divinos, a ponto de não saber mais colocar o seu reino em primeiro lugar. Este salmo tem estreita ligação com os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, sim, Mateus capítulo 6, de 25 a 34. Eu falei errado, né? É de 25 a 34, tá? Eu já falei sobre isso. Então, meus irmãos, esse versículo 2 nos mostra, e é um perigo para nós, na nossa ansiedade, nós estamos não só
entristecendo o Espírito de Deus, dizendo assim: Senhor, eu não confio em Ti, eu vou fazer de madrugada, eu vou fazer loucuras aqui, mas eu tenho que dar conta do recado, e eu não vou conseguir. E em segundo lugar, eu também estou transmitindo para a minha família a ansiedade, porque o líder transmite ansiedade para os seus comandados, não tem jeito. Então a falta de descanso leva isso para os outros membros da casa também, né? No comentário de Calvino, ele diz o seguinte: os fiéis, em contrapartida, ou diferente desses que trabalham até de madrugada, os fiéis, em contrapartida, embora vivam uma vida laboriosa, porque ninguém está isento de ter que trabalhar, embora vivam uma vida laboriosa, seguem sua vocação com mentes serenas e tranquilas. Assim, as mãos dos fiéis não são ociosas, mas a sua mente descansa na quietude da fé, como se estivessem dormindo. É isso que Salomão quer dizer. Ele não está falando para a gente ficar o dia inteiro dormindo. Ele está falando que a nossa mente tem que dormir nas mãos de Deus. A ansiedade tem que ser colocada para fora, e nós temos que fazer como uma criança desmamada e ter uma alma, né, um interior, um coração tranquilo, uma mente tranquila. Calvino diz mais, ele diz assim: sempre que os servos de Deus se veem atormentados em extremo, isso sucede por causa de seu próprio erro em não descansarem inteiramente na providência de Deus. Irmãos, isso cabe a nós. Isso é nossa responsabilidade. Nós temos que tomar posse disso, lutar com a nossa própria alma e dizer assim: por que você está abatida? Por que você está ansiosa? Espere em Deus. A coisa vai ser resolvida. Quando eu ministro a minha própria alma, eu vou ter condições de ministrar a alma da minha esposa e dos meus filhos. Vou ter condições de levar tranquilidade para eles. Eu não vou mentir para eles. Eu vou falar assim: é verdade, nós precisamos trabalhar, mas calma que Deus proverá. Vocês lembram quem usou esse termo? Abraão usou esse termo para o seu filho, quando o seu filho falou assim: pai, está tudo aqui agora. A lenha está arrumada, o fogo está aí, está tudo ajeitado para fazer o holocausto. Cadê o cabrito? O que é que o pai dele falou? Deus proverá. Nós temos que usar esse termo, irmãos. Fala dentro de casa. Calma, esposa. Calma, filhos. O Senhor proverá. Papai vai trabalhar, mas quem vai prover é o Senhor. Nós vamos à luta, irmão. Nós vamos à luta, família. Mas calma, nem tudo está perdido. Hoje talvez a coisa está bagunçada. Amanhã é um novo dia. Deus proverá. Ele nunca vai negar o maná ou o pão nosso de cada dia. Ele não vai deixar faltar. Talvez eu não tenha tudo que eu queira. Talvez você, mulher, não tenha tudo que você queira. Talvez, filho, você não tenha tudo que você queira, da marca que você quer e no tempo que você quer. Mas Deus proverá. De alguma forma Deus vai prover. Versículos 3 a 5, Salomão está falando agora, ele muda o foco para os filhos. Quanto aos filhos, Salomão chama de herança do Senhor e de galardão. Os filhos são herança do Senhor e galardão. O significado é que os filhos não são frutos do acaso. Mas Deus, como bem lhe parece, distribui a cada casal sua parte de filhos. Deus é que me deu os meus filhos. Não foi minha vontade nem da Valnira. Foi da vontade de Deus. Porque nós poderíamos, de alguma forma, ter dificuldades de engravidar, de gerar filhos, de conceber, mas Deus graciosamente nos deu. Por mais que você queira projetar, e às vezes alguns projetam, olha, o ano que vem nós vamos ter filho, e acaba dando certinho, mas foi Deus que concedeu. Porque se ele não tivesse aberto a madre, jamais alguém teria um filho. Né? Então, aqui está mostrando que, em primeiro lugar, Salomão quer inculcar na cabeça do homem que os filhos são herança do Senhor e galardão de Deus. Os termos herança e galardão estão em oposição à ideia de acaso ou de vigor dos homens. Tipo assim, eu sou vigoroso, eu tenho condições, eu sou um homem
fértil, minha mulher é uma mulher fértil, então nós vamos ter filho, tantos quantos nós quisermos. Essa não é a ideia de Salomão aqui. A ideia de Salomão diz que filhos são herança do Senhor e o seu galardão, o fruto do ventre. É isso que Salomão está querendo dizer aqui, que vem de Deus, os filhos vêm de Deus. Para que Salomão quer inculcar isso na nossa cabeça como líderes das nossas famílias? Qual é o objetivo? O objetivo desta afirmação era encorajar os pais, e quando ele está falando de pais, ele está falando do homem da casa, a criar seus descendentes sob a graça de Deus, não sendo displicentes ou relutantes em prover-lhes sustento e proteção. Isso não somente são recursos necessários, volta lá, isso não somente são recursos necessários, o que é prover sustento e proteção, né? Não somente são recursos necessários para a sobrevivência dos filhos e da esposa, como também são atos a serem imitados como bons modelos de homens de Deus e pais dedicados e amorosos. Os nossos filhos estão nos observando. Eu sempre peço ao Senhor, Senhor, dá graça aos meus filhos de serem pais e maridos melhores do que eu fui. Mas, de certa forma, eu influenciei meus filhos. Alguma coisa eu influenciei meus filhos. Tanto positivamente como negativamente. Não tem jeito. Então, é isso que Salomão está tentando inculcar nos homens aqui. Como eles são herança do Senhor, eles são presente de Deus, então eles custam caro, eles são preciosos, não é fruto da tua programação de ter filhos, nem da tua força humana, e nem do acaso, como se fosse uma fruta que caiu da árvore na tua cabeça e você pegou porque ela era boa. Não, ela vem de Deus. Então, como vem de Deus, cai temor nas nossas vidas como pais, para a gente fazer o melhor pelos nossos filhos e pela nossa família. É isso que Salomão está querendo dizer aqui. Palavras de Calvino. Além do mais, Calvino falando agora, além do mais, embora os pais devam criar diligentemente seus filhos sob um sistema de disciplina santa, devem lembrar-se de que nunca terão êxito em atingir seu objetivo almejado, senão por meio da especial graça de Deus. Salomão também sugere que, por mais que nos dediquemos à prática da integridade, nunca viveremos sem detratores e caluniadores, pois, se a integridade de vida fosse isenta de toda calúnia, não teríamos nenhum conflito com nossos inimigos. Ele está se referindo ao final do Salmo, quando ele diz que aqueles que enchem de filhos a sua aljava, como se fossem de flechas, e ele não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos a porta. A porta aqui significa, como lá na época do Velho Testamento, as portas das cidades eram o lugar de tribunal. Era nas portas que aconteciam os julgamentos, as disputas e os tribunais para resolver algumas questões. Eram nas portas das cidades. Então, pleitear com o inimigo à porta, tendo um monte de filho por trás dele, não significa que eles iam partir para a briga ali. Significa que ele tem respaldo de que ele fez o melhor que ele pôde e que os seus filhos são suas testemunhas de que ele fez o que pôde. Seria mais ou menos isso que Salomão está querendo dizer aqui. Não serão envergonhados quando pleitear com o inimigo à porta. Quer dizer, ainda que façam calúnias contra o pai da casa, através dos seus filhos e da criação que ele concedeu aos seus filhos, ele pode demonstrar que ele fez, realmente andou de forma justa e reta. Ele andou nas leis do Senhor, no temor do Senhor. E por isso seus filhos são fruto daquilo que eles viram nos seus pais, no seu pai, digamos assim, né? Concluímos que os homens que trabalham em prol do sustento da família, que protegem suas casas, que geram e criam filhos com dedicação e exemplo vivido,
nada conseguiriam sem a ação graciosa e generosa de Deus. Então, o mérito não é nosso. Isso deve ser proclamado para a família e para a igreja, diz Calvino. Ele diz que a gente precisa proclamar para as nossas famílias, que em primeiro lugar levar descanso para as nossas famílias, mostrando que Deus está no comando e que Ele proverá. Apesar do caos que nós podemos estar vivendo no exato momento, no presente momento. Mas a gente pode levar descanso para a nossa família. Em segundo lugar, a gente pode levar para a nossa família, na hora do refrigério e das vacas gordas, e dizer assim: vamos louvar ao Senhor, porque das mãos do Senhor nos vem toda essa bênção. É o Senhor que é digno de toda honra e de toda glória. Ele é o provedor fiel, não eu. E, assim a gente reporta para Deus toda a honra, toda a gratidão. Isso a gente precisa comunicar para a família e precisa também comunicar para a igreja. Por que para a igreja? Porque nós convivemos como uma família maior dentro da igreja. Isso não somente transmitir através de palavras, mas em decisões que geram atitudes que comprovam esta fé genuína e confiança inabalável na providência divina. Trocando em miúdos, quando os nossos filhos veem nossas atitudes descansadas no Senhor, não ociosas, descansadas no Senhor, eles vão entrar no descanso também. Quando nossos irmãos mais novos, recém-casados, pais de família de primeira viagem, olham para nós, irmãos mais velhos, descansados no Senhor, apesar das dificuldades, eles vão seguir os nossos exemplos também. Então Calvino mostra a necessidade dessa comunhão, para que a gente possa transmitir descanso e a realidade da nossa vida como homem. Agora vamos avançar ao Salmo 128. Nós já lemos ele. O Salmo 128 fala do temor de Deus e felicidade no lar. É o tema do Salmo 128. Esse salmo é parecido com o anterior, assemelhando-se a uma espécie de apêndice a ele. Diz Calvino que então esse Salmo de 128 parece um apêndice do Salmo 127, que foi Salomão que escreveu. Pois declara que a bênção divina de ser vista mais claramente, declara que a bênção divina deve ser vista mais claramente nos verdadeiros e sinceros servos de Deus. O que o escritor do Salmo 128 quer dizer com isso? Bom, se o Salmo anterior declarou que a prosperidade em todos os afazeres humanos, bem como em todo o curso de nossa vida, deve ser esperada exclusivamente da graça de Deus, agora o profeta nos admoesta, dizendo que os que desejam ser participantes da bênção divina devem devotar-se totalmente a Ele, Deus, com sinceridade de coração, pois Ele nunca desapontará os que o servem. Irmãos, esse Salmo 128 serve também de refrigério, como de instrução. Ele é um salmo que instrui e que promove certo refrigério para o nosso coração de homem. O que ele ensina? Ele ensina que é bem-aventurado ou feliz o homem, quando você lê o versículo 4, você identifica quem é aquele que está aqui no versículo 1. O que diz o versículo 4? Eis como será abençoado o homem. E este homem é o marido dessa esposa do versículo 3 e o pai dos filhos do versículo 3. Então ele é o marido e pai. Ok? Então este homem aqui é um chefe de família. Mesma coisa que Salomão falou no Salmo 127. Então, este homem bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, em primeiro lugar, entendemos que o homem alvo dessas bênçãos é temente ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temente ao Senhor, obviamente, é aquele que respeita a Deus, que considera Deus. Não é só aquele que tem medo de Deus porque Deus manda as pessoas para o inferno se Ele quiser. E pode fazer coisas terríveis. Não. Mas ele
temem a Deus. E ele quer glorificar a Deus nesse temor. Ele quer viver uma vida que considera Deus em todas as decisões que ele tiver que tomar. Ele considera Deus em cada passo que ele der. Ele olha para a situação que ele tem, a decisão que ele tem que tomar amanhã, seja qual for ela, e ele olha e fala assim: se eu seguir por esse caminho da direita, eu vou entrar por um caminho de trevas, de pecado, e eu vou desonrar a Deus. Se eu pegar o caminho da esquerda, eu vou perder dinheiro e vou perder meu emprego, mas eu vou glorificar a Deus. Então, eu vou pelo caminho da esquerda. Eu não vou pegar o atalho para o caminho da direita para preservar o que eu tenho, mas eu vou desonrar a Deus. Eu não vou. Isso é temer a Deus. É considerá-lo em suas decisões. Isso é temer a Deus. E ele diz também que anda nos seus caminhos. É semelhante, porque é como se fosse andar nas regras de Deus, na lei de Deus. Andar nos caminhos de Deus é andar sob a lei de Deus, sob a orientação da palavra de Deus, sob a guia do Espírito Santo de Deus, usando todos esses meios que Deus nos concede para tomar nossas decisões. Então, ele teme ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor, que seriam as suas regras e lei de Deus, e assim ele, por final, ele o serve. Ele está servindo a Deus dessa forma. Mas espera aí, eu estou tomando as decisões no meu trabalho, eu estou tomando as decisões na minha escola, eu estou tomando as decisões na minha família, não tem nada a ver com igreja. Não, tem sim. Tem sim, porque você, como membro da igreja, se você está andando em santidade, lutando com o seu esforço de tomar decisões corretas para a glória de Deus, você está sendo sal da terra e luz do mundo. Está sendo um membro que está glorificando a Deus, sim. Talvez pouca gente está vendo, mas quem deve, acima de tudo, enxergar isso, está vendo. É Deus. Ele está observando suas decisões, seus passos que você está andando, como você está andando, como você está reagindo às situações, às circunstâncias que estão diante de você. E isso está glorificando a Deus, não é? Então, em segundo lugar, as bênçãos serão vistas. Olha só, essa alegria, ou seja, essa felicidade, essa bem-aventurança desse que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, vai ser vista, essas bênçãos vão ser vistas, ou melhor, em primeiro lugar, no fruto do trabalho, tendo provisão suficiente. O autor não está querendo dizer assim, do trabalho, versículo 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem, e você vai ter prosperidade e vai ganhar muito dinheiro. Não, não é isso que ele está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer que você comerá com o trabalho das tuas mãos, ou seja, não vai faltar comida. Mas espera aí, eu não vou conseguir trocar de carro esse ano, será que isso é bênção? É. Ter um pão na tua mesa hoje é a bênção de hoje. A de amanhã, Deus sabe. Ele vai prover, não é? Deus proverá. Se não der para trocar de carro, se não der para trocar de roupa, se não der para comprar tudo que a família quer, mas Ele promete que do trabalho de tuas mãos comerás. E quando ele diz feliz serás e tudo te irá bem, ele diz de uma vida modesta. Quando nós temos uma vida modesta, uma vida que não busca coisas muito grandiosas, nesse equilíbrio nós estamos satisfeitos. Irmãos, nós aprendemos a viver satisfeitos com pão com mortadela. Não precisa ter churrasco todo dia, nem dá. Mas às vezes só o fato de ter pão com mortadela ou pão com ovo, aleluia! Muitos nem isso têm. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Em segundo lugar, ele mostra bênçãos no casamento. Ele está querendo dizer que a bênção no casamento tendo uma mulher atenciosa, amorosa e dedicada dentro de casa. As nossas esposas, muitas precisam trabalhar fora para nos auxiliar. Não tem problema isso.
Agora, a bênção da esposa, ela foi, vejam bem, ela foi arquitetada por Deus, ela foi produzida por Deus para ser mãe e dona de casa. Eu e você, como homens, fomos projetados por Deus para sermos provedores e protetores da casa. Então a estrutura feminina, até certo limite, dá condições de auxiliar financeiramente a família, quando necessário, sem problema nenhum. Mas lembrem-se de que ela não foi criada para isso. Ela foi projetada para outras coisas. A satisfação do coração das nossas esposas que querem Deus, que estão familiarizadas com as Escrituras, que estão se enchendo da graça de Deus a cada dia, o anseio delas é ser mãe e dona de casa. Esposa, mãe e dona de casa. Esse é o anseio que Deus colocou no coração delas, né? Então, a bênção, a segunda bênção aqui, em primeiro lugar no trabalho, em segundo lugar no casamento, e ela vai produzir bem isso, porque diz que ela vai ser alegria dentro do meu lar. Videira frutífera significa produção de vinho, né? Que significa, vinho significa alegria, festa. Ela vai alegrar a gente dentro do lar, né? A alegria da nossa esposa, ela vai transmitir dentro do nosso lar. Em terceiro lugar, as bênçãos que a gente vê aqui, para esse homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, é na família, tendo filhos que seguirão os passos do pai, tendo prazer na comunhão do lar e expressando as virtudes espirituais progressivamente. Irmãos, você não nasceu num dia, estou falando nascer em Cristo, né? Nascer de novo. E no dia seguinte você já sabia tudo de Bíblia, tudo de espiritualidade, tudo de vida cristã. Nem agora nós sabemos tudo. E nossos filhos também não são teólogos ainda. Então não exija deles mais do que eles podem te oferecer. Estou falando da vida cristã, né? Eles têm limites. Alguns são adolescentes, ainda são briguentos. Normal, isso tudo dentro de uma normalidade. O gostoso é saber que os nossos filhos chegam naquela hora, olhando para a tua vida, sim. Talvez você fale assim, mas eu só errei, como é que eu pude dar bom exemplo para o meu filho? Calma. Sabe qual é o bom exemplo que você deu para o teu filho? Porque você confia em Deus, porque você ama a Deus, porque você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele viu isso. Porque a tua fé, embora pequena, ainda é fé. E essa fé contagiou teu filho, tua filha. E o dia que ele falar assim, papai, eu quero ser batizado. Aleluia. Não é que ali acabou a tua missão, não. Talvez esteja começando a parte mais complicada. Porém, também é a parte mais gloriosa. É quando teu filho tornou-se teu irmão em Cristo. Isso é maravilhoso, saber que o nosso filho é nosso irmão em Cristo. Que a partir daquele momento do seu batismo, ele é mais filho de Deus do que teu. Então isso é maravilhoso, saber que eles são brotos de oliveira, rebentos de oliveira. Oliveira significa a árvore que produzia o óleo para a unção espiritual, era usado nas unções, nas confirmações para alguma missão que Deus exigia para alguém, um rei, um profeta, eles eram ungidos para alguma missão para Deus. E os nossos filhos são ungidinhos, digamos assim, né? Isso é maravilhoso saber disso. Eles não são isentos de pecado, mas agora eles são filhos de Deus. E isso é muito gratificante, irmãos. Isso é a coisa mais gloriosa que a gente podia deixar de herança para o nosso filho, é a nossa fé. Ou melhor, a fé deles. Não é? Versículo 4, então, nos informa de modo bastante claro e objetivo como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Reportando-se aos versículos anteriores, que nós já lemos, o 1, o 2 e o 3, como que vai ser abençoado, e projetando nos dois últimos versículos também, versículos 5 e 6, que diz aí,
O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, o versículo 4 nos informa como que então será abençoado. Vamos falar em mais detalhes, como é que essas bênçãos estão aqui colocadas pelo escritor do Salmo. Eis que é assim que será abençoado o homem que teme ao Senhor, diz o versículo 4. Então seria o seguinte, essas bênçãos será que ele terá sustento, ele terá um casamento feliz, ele terá filhos crentes, ele verá bênção, prosperidade e paz sobre agora no século 21, ou na nova dispensação da igreja, na igreja. Todos esses três termos aqui, Sião, Jerusalém e Israel, reporta-se à igreja. Ele não está falando do sistema. Porque nós, como eleitos, nós podemos querer melhorar o mundo, mas nós não vamos poder fazer muita coisa pelo mundo, mas pela igreja sim. Porque a igreja é a nação cujo Deus é o Senhor, que os olhos do Senhor estão voltados para ela. Então, não é que ele não cuida do mundo, mas ele cuida muito mais da sua igreja, porque ela é o alvo dele. Por fim de todas as coisas, as outras nações serão exterminadas, a igreja não. A igreja será levada para o casamento final e eterno, com Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Então, Sião, Jerusalém e Israel, reporta-se à igreja, além da benevolência final e divina de ter netos. Irmãos, aqui ele termina com a situação de ter netos. É maravilhoso ter netos. Poder ver netos é maravilhoso. Isso é muito bom. Isso aqui é muito importante, irmãos. Os netos, são refrigério para a alma dos avós. Os netos, poder ver netos, é uma bênção tão grande que as falhas que nós tivemos com os nossos filhos, nós vamos ver como se uma oportunidade de redimir nos netos. Não que nós tenhamos responsabilidades com os netos, não é isso. As responsabilidades são dos pais. Mas é uma situação muito diferente. Ela é um refrigério para a nossa alma, como se Deus estivesse dizendo assim: você errou com os teus filhos, ainda assim eu te dou netos, porque eu sou bom, porque eu quero que você se alegre. Talvez com seus filhos você não se alegrou como você poderia, pelas tuas falhas, pelas tuas limitações, pelos teus pecados. Mas eu sou generoso, eu vou te dar neto, para você se deleitar nos seus netos. Irmãos, avós que são proibidos de visitação de netos, é terrível, meus amados. É como se tirasse uma parte do nosso coração. É como se Deus estivesse dando um refrigério para um casal de velhos e alguém rouba esse privilégio dele. Então, meus amados, isso é muito sério. Deus nos deu netos para nós curtirmos os netos. Ele diz aqui que ver os filhos dos filhos é uma bênção também. Então nós nunca devemos impedir de avós verem netos, curtirem os seus netos, fazerem o que puder pelos seus netos, dentro dos limites da casa dos filhos, das noras e dos genros, lógico. Nós temos que respeitar as lares dos nossos filhos, genros e noras. Nós não somos donos daquele lar. Mas os netos nos dizem respeito também. Então isso é refrigério para a nossa alma. Não é? É isso que o escritor está querendo dizer aqui. Calvino comenta então, finalizando, ele diz o seguinte: logo que alguém pronuncia a palavra felicidade, ou bem-aventurança, como diz no início do versículo 1 do Salmo 128, essa palavra felicidade, que aqui está como bem-aventurado, né? Bem-aventurança, cada pessoa prorrompe instantaneamente nas mais extravagantes ideias do que lhe é necessário, visto ser insaciável o abismo de cobiça do coração humano. Quando se fala de felicidade, as pessoas imaginam um monte de coisas até inalcançáveis, né? Eu só sou feliz quando eu conseguir ir para Paris, fazer uma visita lá em Paris. São coisas grandes demais. Não é essa a ideia que o salmista está dizendo aqui. A bem-aventurança não é essa, né?
O profeta convida os tementes a Deus a se contentarem com esta única coisa. 2 pontos. Qual é essa única coisa que Calvino diz aqui? Com a certeza de que, tendo Deus como seu pai adotivo, serão mantidos convenientemente pelo labor de suas próprias mãos. Deus não cessará de exercer o ofício de pai de família em manter-te, de modo que teu alimento diário te será ministrado por sua mão, a mão de Deus, contanto que vivas contente com uma condição modesta. O problema maior é nós aprendermos a modéstia, o equilíbrio. Eu vou encerrar só lendo aqui, aplicando no Novo Testamento, 2 trechos de 1 Timóteo, um em capítulo 4, versículo 8. 1 Timóteo 4, 8. Diz assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Paulo está dizendo o seguinte: vivendo uma vida piedosa, ou seja, temendo a Deus e andando nos seus caminhos, que é o sinônimo de uma vida piedosa, você tem uma promessa para essa vida de hoje, de agora e para a futura. Isso é consolo para o nosso coração. Essa promessa quem fez foi Deus. E é o que Calvino diz aqui nesse final. Ele diz que Deus, como pai de família, nunca deixará de prover as suas necessidades, desde que você se contente com a modéstia. 1 Timóteo capítulo 6, de 6 a 8, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O contentamento faz parte da vida cristã, madura, arraigada em Deus, descansada em Deus. O contentamento faz parte dessa vida madura. É o que Paulo fala aqui a Timóteo. E o último texto, que nos consola também, Hebreus, capítulo 6, de 9 a 12, o autor de Hebreus diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Quer dizer, ele teve que dar uma bronca nos hebreus, porque eles não estavam crescendo, eles ainda eram crianças espiritualmente falando, eram tardios em ouvir e não sabiam aplicar as coisas espirituais no dia a dia. Ele teve que dar uma reprimenda na igreja dos hebreus. Mas ele diz: ainda que eu disse assim, tão severamente com vocês, meus amados, eu tenho convicção de que vocês são santos, que vocês são salvos, ainda que eu tenha falado dessa maneira. Porque Deus, versículo 10 agora, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes ou preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade ou perseverança, herdam as promessas. Encerramos aqui com esse texto. Esse estudo a gente quis gravar essa noite, porque é o último deste ano, aqui para os homens, nós vamos encerrar as atividades dos homens aqui nessa noite. Também tem aqui, o Rodrigo copiou para nós os mesmos textos, que eu li aqui para vocês, está aqui, para vocês levarem para casa, e a gente vai distribuir também para outros homens da comunidade, E a gente gostaria que os irmãos, se quiserem e puderem, transmitir essa mensagem para outros irmãos, façam, porque alguns faltaram, talvez possa ser uma motivação para uma resolução, quem sabe, para essa nova etapa de 2017.
Nós não somos muito ligados a tempo, né? Mas precisamos. Nós precisamos fazer projeções, né? Pensar no futuro, fazer algum planejamento, né? Como homens é bom a gente fazer isso. E quem sabe essa palavra pode nos dar uma motivação para nós colocarmos nossos pés sobre a rocha, que é o Senhor, né? Voltar a confiar no Senhor, ter uma fé inabalável e tomar decisões segundo essa fé, guiados pela fé, porque o justo viverá por fé, né? Amém? Vamos orar?